Para fazer a cabeça, vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo e finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. A segunda carreira, eu já subo uma correntinha e vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Na segunda carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, vou subir uma correntinha no mesmo lugar. Continuando, então eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto eu vou fazer um aumento. A sequência dessa carreira será essa, um ponto baixo e um aumento. Vou finalizar a terceira carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A quarta carreira eu vou fazer 2 pontos baixos, o próximo será o aumento. Então, eu vou trabalhar essa sequência por toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a quarta carreira com um ponto baixíssimo, ao todo nós ficamos com 24 pontos baixos. A quinta carreira eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a quinta carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 30 pontos baixos. A sexta carreira eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a sexta carreira com um ponto baixíssimo e ao todo eu fiquei com 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer até dar 13 carreiras. Aqui eu já tenho 7, então eu vou fazer mais carreiras até chegar na carreira número 13. Mais 6 carreiras, né? Que eu vou precisar. É só seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, fiz minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 13 carreiras feitas. Eu venho aqui, ó, no início e vou fazer um nozinho aqui no círculo mágico, que aí esse início já fica arrematado. Só dá uma tensionada no fio, não precisa cortar o excesso que vai ficar para dentro. E a carreira de número 14, eu já iniciei, já fiz 10 pontos. Após fazer os 10 pontos, eu vou fazer 4 aumentos sequentes. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, venho no próximo ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, meu terceiro aumento, e agora meu quarto aumento. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a carreira de número 14 com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 40 pontos. A carreira de número 15, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nos aumentos. Ó, eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base e cheguei aqui no meu aumento, tá vendo? Ao todo foram 11 pontos. Aqui, ó, já é o meu primeiro aumento da carreira anterior. Então, em cima desse aumento, eu vou fazer um novo aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 7 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora vai ser o meu último aumento. Tá vendo que aqui, ó, já é meu último aumento? Em cima dele será o sétimo.
o 7º aumento desta carreira. Agora, eu vou finalizar com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Olha como ficou. Agora, é só finalizar a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base restante. E ao todo, vamos ficar com 47 pontos baixos nessa carreira. Finalizei a carreira número 15. A carreira número 16, eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Será um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 47 pontos baixos. Eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até a carreira número 20. Ó, então, eu fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, eu estou ao todo com 20 carreiras feitas. Ó, ficou desta forma. Agora, eu vou posicionar o olho de pressão. Esse aqui é aquele 12 milímetros, né? Aquele olhinho com trava. Aí, eu venho aqui, ó. Essa aqui é a minha carreira de aumentos, que eu fiz 4 aumentos sequentes. Antes dela, eu tenho essa carreira simples e a de cima. Eu vou colocar entre as duas, no sentido aqui, ó, do primeiro aumento. Eu posiciono o primeiro olho. E venho do outro lado, no mesmo sentido do aumento e na mesma carreira, ó, que a gente colocou esse, eu coloco o outro. Tá vendo? Então, os aumentos ficaram entre os olhos. Desta forma. Eu não sei se você gosta de colocar cola ou de queimar a ponta, porque esse olhinho de trava é bom você ou queimar a ponta após colocar a trava ou coloca cola e coloca a travinha para ter uma segurança a mais. Ó, passar cola neles, exagerar um pouquinho aqui na cola. E agora, eu ponho a travinha. Só fazer bastante força, que ela casa direitinho. E essa cola aqui vai ajudar a esse olhinho ficar bem fixo e não ter perigo da criança tirar, tá bom? Desta forma. Com a linha cor-de-rosa, ó, eu peguei um pedaço, coloquei aqui na agulha, pra gente fazer um detalhezinho aqui, ó, pela parte de baixo dos olhos. Que ela tem um detalhe rosa ao redor dos olhos. Aqui, ó, eu vou pegar um pontinho de dentro pra fazer um nozinho na ponta dessa linha. Que aí ela já fica arrematada aqui nessa parte de dentro. Que aí o trabalho já fica mais seguro. Ó, fiz o nozinho, vou fazer mais outro. Agora, eu vou passar essa linha para fazer um detalhezinho aqui ao redor. Peguei aqui na lateral do olho, ó, e vou vir aqui na outra lateral. Desta forma, tá vendo? E da mesma forma, eu vou fazer de cá. Se essa linha não quiser parar aqui embaixo, você vem aqui, ó, passa a agulha por fora, agora passa ela por dentro, que aí você vai prender ela aqui no rostinho. Que aí ela fica presa, tá vendo? Você dá uma tensionada nessa linha, se ela não aparecer, você passa novamente. Pega a laçadinha aqui, ó, do fio que você acabou de passar.
Aí. Agora, eu vou passar pra cá, ó. Pro olho de cá. E vou fazer esse mesmo detalhe. Ficou desta forma, ó. Aí, eu vou fazer o nozinho, já pra arrematar essa linha. E não precisa cortar o excesso, porque... Deixa eu voltar aqui, que eu peguei a laçada errada. Aqui, ó. Passar por aqui. Agora sim eu faço o nó. Pode pôr esse excesso aqui pra dentro. Agora eu vou colocar a linha preta na agulha. Já fiz o nozinho aqui do começo com a linha preta. Agora eu venho aqui, ó. Na parte de cima do olho. E faço o bordado dos cílios dela. Vou voltar aqui no mesmo lugar. Peraí, deixa eu dar uma... Essa parte preta, eu vou passar mais uma vez. Vou dar uma tensionada na linha, passo de novo. E vou sair um pontinho aqui acima. Faço uma retinha aqui. E mais um detalhezinho aqui. Ó, ficou desta forma o olho. Ele fica bem bonitinho, tá vendo? E da mesma forma eu vou fazer de cá. Eu venho aqui, ó, no mesmo sentido que a gente colocou, passo a linha preta. Às vezes os pontinhos tá bem juntinho, mas você consegue passar no mesmo sentido, tá vendo? Tá no mesmo sentido. Aí você conta, ó, veio aqui no segundo, também vou lá no segundo. Vamos ver se é aqui mesmo. Isso. Dá uma tensionada na linha, volta no mesmo lugar. Se vê que tá diferente, é só voltar e fazer de novo. Já sai um pontinho aqui acima. Dá uma tensionada na linha. Tá vendo? Tá bem parecido. Então, agora volta aqui, ó. Essa aqui tá menor que esse, tá vendo esse detalhe? Então, eu vou voltar e fazer ele de novo. Não tem... Vou um pontinho acima. Vamos ver agora se vai ficar do mesmo tamanho. Ó, agora sim, agora ficou aparente. E vem um pontinho ao lado e faz o segundo detalhezinho aqui dos cílios dela. Vamos ver como ficou. Ó, fica bem bonitinho, bem certinho. Ficou bem parecido os dois.
Então, é só finalizar agora arrematando essa ponta e deixando o excesso para dentro do trabalho. Ó, desta forma. Aí, deixa a linha aqui para dentro, que depois o enchimento vai esconder as pontas. Agora, a gente vai começar a fazer diminuições. Então, nós trabalhamos até a carreira 20 e ficamos com 47 pontos baixos em cada carreira. A carreira de número 21, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3, o próximo será a diminuição. Então, por toda a volta, vamos trabalhar desta forma, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou finalizar a carreira de número 21 e ao todo nós ficamos com 38 pontos baixos. Agora, eu vou começar a carreira de número 22 e vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou finalizar minha carreira e ao todo nós ficamos com 29 pontos baixos. A carreira de número 3, eu vou repetir essa mesma sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo estou com 22 pontos baixos. Essa próxima carreira, eu vou fazer apenas 2 diminuições. Ó, eu vou fazer uma diminuição aqui. E na hora que eu chegar aqui, ó, do lado de cá, eu faço mais uma diminuição. É só para mim ficar com a mesma quantidade de pontos do corpinho, que nós ficamos com 20 pontos baixos na parte do pescoço do corpinho. Então, a mesma quantidade de pontos vamos ficar aqui no finalzinho da cabeça. Então, aqui eu vou fazer mais uma diminuição. E agora é só finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto base restante, que aí vamos ficar com 20 pontos baixos, devido à diminuição de 2 pontos. Ó, vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e posso cortar esse fio. Passei a linha aqui por dentro da laçada, agora é só colocar o enchimento. Ó, coloquei o enchimento, olha como ficou os detalhes. Ela fica bem bonitinha. Coloquei a linha preta na agulha novamente, vou inserir ela aqui por baixo. E vou vir aqui, ó, no sentido do olho. Puxa essa linha, vou deixar aqui uma ponta para depois a gente arrematar. Vou fazer aqui, ó, uma reta. E vou vir aqui entre os 2 olhos e vou fazer um V. Puxa um traço para cá e um para cá, formando um V. E volto aqui, ó. Agora, eu vou preencher esse espaço que ficou. Eu vou passar várias vezes até preencher. É só passando até preencher todo esse espaço. Aqui na parte de baixo, você vai voltar sempre no mesmo lugar. Você vai mudar a posição só aqui na parte de cima. Ó, passei várias vezes até preencher. Vou passar aqui mais uma vez aqui do ladinho. E vou vir aqui no cantinho.
Aí eu vou passar aqui, ó, por cima para fazer o acabamento da parte de cima do focinho. Ó, passar mais uma vez. E já vou sair com essa linha lá embaixo, onde a gente iniciou. Ó como ficou. Fica bem bonitinho o focinho. Aí é só fazer um nozinho aqui nessas duas pontas e colocar o excesso pra dentro do trabalho. Pode dar uma tensionada no fio para ficar bem firme esse nó. Pode colocar pra dentro. Ó, ficou desta forma. Se precisar, coloca mais enchimento. Aqui eu vou deixar um espacinho que eu vou utilizar um pedaço de garrafa PET para, na hora de fazer a costura aqui no corpo, a gente encaixar, para essa cabecinha ficar bem durinha, tá? Para ela ficar bem firme. Agora, vamos fazer a costura aqui, ó, da patinha traseira. É bem simples, você pode colocar ela sentadinho assim, para você ter noção de onde costurar, de onde fazer a costura. Eu coloquei a linha branca aqui na agulha, eu vou passar ela assim, ó, desse lado pra dentro, você já vai entender o porquê. Que aí essa ponta aqui vai ficar dentro do trabalho, e aqui, ó, eu vou pegar uma laçadinha e vou fazer um nó. Passo aqui por dentro fazendo um nó. Que aí já fica o nozinho aqui do começo e a pontinha já tá escondida dentro do trabalho. E posicionou aqui, ó, na parte lateral. É só pegar uma laçada do corpo. É muito simples. Posicionou, você viu aonde é que você vai costurar. É só fazer a costura passando no corpo e na perna, no corpo e na perna. E desta forma a gente vai fazer várias vezes. Vai costurar até perceber que tá bem firme o nosso trabalho. Pode tensionando essa linha. Essa agulha minha que eu tô fazendo a costura não tem ponta. Se você usar uma com ponta, vai facilitar pra você, viu? A minha que tem ponta aqui, o local onde passa aqui, ó, é muito pequeno. Aí não cabe, ela não entra aqui. Eu ainda não comprei uma agulha maiorzinha com ponta. Por isso que eu estou usando a de tapeceiro. Na verdade, eu fui até para comprar, mas aqui na minha cidade é um caos. Falta tudo e sempre que vai, tá chegando, e nunca chega. Essa patinha eu gosto de fazer várias vezes essa costura. Essa traseira, que aí ela fica bem firme. Ó como fica. Ela fica bem bonitinha. Aqui ela já ficou bem firme, tá vendo? Que ela tá bem firme, ela nem sacode. É assim mesmo que tem que fazer. Mas mesmo assim eu vou passar mais umas costuras aqui.
Na hora que você perceber que tá bem costuradinho, é só você fazer o nó e colocar o excesso para dentro. E da mesma forma que costurou essa, você vem, posiciona a outra e faz a costura da outra patinha. Olha que charme que fica bem bonitinho, né? E essa ideia aqui, você vai poder utilizar também nos outros cachorros da patrulha canina. Você pode seguir o mesmo passo a passo já explicado, mas a parte traseira você pode seguir esse. Ela fica bem bonitinha. Com o tempo a gente vai melhorando, né? Vai vendo os detalhes e vai melhorando nos detalhes. Eu espero que você tenha gostado desse modelinho de patinha traseira.